Boa noite. Moçambique é o 10º país do mundo com a taxa de casamentos prematuros mais elevada. E mais do que isso, mais do que os números, há histórias arrepiantes. Há pouco tempo estivemos no campo a trazer realidades que acontecem. Na província de Niassa, mais concretamente no distrito de Majune, uma adolescente de 15 anos de idade engravidou de um homem de pouco mais de 30 anos e durante a atividade de parto, que foi 2 dias depois de termos feito a gravação, ela teve aquilo que tecnicamente os médicos chamam de parto arrestado. E no meio disso ela teve que fazer uma distância de 150 quilómetros do distrito até o Hospital Provincial de Lixinga para poder ter os cuidados de saúde necessários para a complicação que tinha. E os médicos disseram que enfrentaram muitas dificuldades para realizar o parto, porque por via natural o bebê não saía e foi submetida a uma cesariana. E nessa luta para que as duas pudessem viver, infelizmente a criança acabou morrendo, o bebê neste caso. E ela, neste caso a gestante, a parturiente, corria o risco de vida e, acima de tudo, de perder o útero. Valeu a intervenção rápida do pessoal de saúde. São realidades chocantes e arrepiantes que, infelizmente, acontecem com muita naturalidade em muitos pontos do país. É sobre os casamentos prematuros e as gravidezes precoces que vamos refletir hoje no debate da nação. Para tal, contamos aqui com a sociedade civil, no caso concreto a Action Aid, representada aqui pelo Sr. Abubakar Covela, que está aqui mesmo ao meu lado. Temos o antropólogo Ramalho Adelino, que vai nos ajudar a perceber, do ponto de vista antropológico, o que é que propicia essas práticas. Mas também temos o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, representado aqui pela senhora Angélica Magaia, e por fim uma jurista no caso, que também vai trazer a sua contribuição, o seu ponto de vista legal, o que acontece, o que pode-se fazer para evitar isto. Temos, no caso concreto, a doutora, deixa-me ver na minha cábula, Cristina Mwana. E, acima de tudo, temos esta plateia muito representativa. Temos homens, mulheres, de várias vozes. E é com base nessas contribuições que vamos trazer aqui neste debate da nação. Sem mais delongas, eu gostava de ouvir da sociedade civil. A Action Aid tem como um dos seus programas a questão de prevenção e combate aos casamentos prematuros, através das suas políticas de ação nas comunidades. Eu trouxe aqui um caso concreto, mas acredito que no decurso do vosso trabalho há muito mais casos. Eu gostava de saber se, Abubakar, qual é a realidade que vocês constatam no terreno e quais são as zonas que têm mais incidências? E será que é possível traçar alguma perspectiva de o que é que propicia essas práticas? Boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigado por este convite e por estar aqui para discutir um assunto tão importante como este, porque nós temos que olhar que quando nós falamos de gravidezes precoces ou de casamentos prematuros, estamos a dizer que é algo que está a acontecer com alguém que ainda não está na idade para que realmente isto esteja a passar na vida dela. E para a Sinead isto é muito importante porque nós olhamos o futuro, o desenvolvimento, tendo esta base da criança, a rapariga, que é um contribuinte para a grande mudança que nós esperamos deste país. Costuma-se dizer que educar uma mulher é educar uma nação. Até porque no nosso país temos mais mulheres que os homens. Yeah. E temos cerca de 52%. E no início da sua apresentação esteve a dizer que Moçambique ocupa praticamente o 10º lugar, né, dos países com um nível de prevalência muito alto. Isto é realmente grave. E nós, quando olhamos realmente para os casamentos prematuros, até encontramos algumas províncias que têm um índice um bocadinho mais grande que outros.
Encontramos, por exemplo, na zona centro, praticamente vamos dizer que todas as províncias da zona centro têm os índices bastante altos. Claro que aí pode-se verificar mais Manica, mas a diferença de Manica com Sofala e Zambésia, na verdade não é muito grande, é a diferença de 1 ponto percentual, então que não é grande coisa de verdade. E nós encontramos também em Niassa o índice bastante alto, de certa maneira, e que isto tudo que nós estamos a encontrar aqui não é por acaso. Alguns fatores realmente condicionam para que isto aconteça. Por um lado, nós podemos pegar a nossa própria tradição. O que nós temos dos nossos valores, dos nossos princípios, do que nós realmente fazemos. Temos na nossa cultura os pontos positivos, assim como os pontos negativos. Como é que nós analisamos os pontos positivos e como é que esses podem influenciar, de certa maneira, os pontos negativos para que eles realmente sejam redimidos. Estou a falar aqui, por exemplo, quando nós temos um ponto como o rito de iniciação que tem suas vantagens, bem observadas, temos antropólogo aqui, pode tocar um bocadinho mais disso, mas na verdade é que quando nós por vezes temos uma criança de tenra idade e que entra neste sistema, nestes ritos de iniciação, e se as matronas, as pessoas que trabalham com essas crianças, passam toda a informação como se estivessem a trabalhar com um adulto, isto pode ter os seus reflexos também negativos. Por outro lado, é importante contarmos também a importância da informação, porque se as pessoas não têm a informação, isto também tem um seu impacto negativo, porque é importante que as pessoas saibam que eu tenho direitos e o que realmente é mau para mim, como criança, como pai, como mãe e como sociedade. Esteve a tocar aqui um assunto de um adulto, né, que engravidou uma criança, que acabou passando por esta situação toda não muito boa, que acabou, até esteve em risco de vida, acabou perdendo a criança e perdeu o útero. Quer dizer que a vida desta criança já está comprometida. Infelizmente já não pode ter filho. Bom, correção, ela corria o risco também de perder o útero. Foi mesmo por pouco. Se tivesse levado mais tempo, perdia. Isso é o relatório médico. Então, este é um grande problema. Então, e também é importante nós notarmos que, para além desses dois fatores, a educação também, e nós conseguimos fazer isto quando nós correlacionamos os dados entre onde é que acontecem mais os casamentos prematuros, onde é que acontecem mais as gravidezes precoces. Na verdade, tem uma relação também com a educação. Quando vai nas cidades que as pessoas estão mais educadas em relação às zonas rurais, onde a educação é um bocadinho mais fraca ou os níveis são baixos, significa que as raparigas na zona rural acabam casando um bocadinho mais cedo do que realmente nas cidades. Embora por vezes as diferenças dentro de uma província não é muito significativo. Então, esses são os grandes problemas que nós temos, mas também temos que olhar até que ponto é que nós, como pais, como mães, desmistificamos esses grandes problemas. Como é que nós discutimos esses pontos com as nossas filhas, com os nossos filhos, para que realmente consigam descobrir o bem e do mal, né? E as instituições existem, mas é importante que nós também apoiemos a mostrar que essas instituições existem e que realmente podem dar alguma satisfação quando há esses casos de violação dos direitos das crianças. Mas também é importante que, em algum momento, tornemos-nos um bocadinho mais contundentes com os prevaricadores. Porque, na verdade, este pai, este avô, que vai ter com esta criança, engravida esta criança, o que é que realmente está a pensar? O que é que está nisto? Porque nós estamos a falar de uma rapariga. Quando nós dissemos criança, é que esta pessoa está com menos de 18 anos. E se está com menos de 18 anos, é que ela não está em condições de tomar as decisões sobre a sua própria vida por si própria. O que quer dizer que precisa de um adulto para lhe apoiar. Então, significa que aqui estamos realmente a cometer um grande crime. Esteve a perguntar o que é que nós fazemos para que realmente possamos reverter esta situação. São várias ações, e a Edson não trabalha sozinho, trabalha na rede
de outras organizações. A SECAP é uma delas que nós temos trabalhado também com ela. Uma das coisas é que nós trabalhamos com as raparigas. Em todos os locais, nós estamos a trabalhar em cerca de 8, 9, 10 províncias. E em todas essas províncias onde nós estamos, é que trabalhamos diretamente com as escolas. E nas escolas promovemos que existam os clubes da rapariga. Esses clubes da rapariga acabam sendo um servo de conhecimento que nós discutimos, passamos o conhecimento a essas raparigas para saberem quais são os seus direitos, quais são os grandes problemas que podem realmente ultrapassar e quais são as possíveis soluções que realmente podem ter. Mas, por outro lado, nós trabalhamos também com os pais. Há bocado nós estivemos no distrito de Namarroy e tivemos uma conferência com os pais, para realmente entendermos quais são os grandes problemas que os pais sentem desta situação que está a acontecer e quais são as possíveis soluções nisso. E aí nós estivemos realmente com as matronas que participam nesses ritos de iniciação para vermos quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos, como é que nós podemos retardar a passagem de algumas informações de algumas crianças até que realmente se chegue no período próprio. Mas também temos ações na área econômica, porque um dos fatores que aparece é que tem um problema cultural, sim, mas que por vezes esta situação aparece pela fraqueza econômica que as famílias têm. E nós encontramos alguns pais que até facilitam o casamento das suas filhas de tenra idade, e isto pode ser realmente ligado à pobreza. E as nossas ações aqui para que realmente reduza a dependência dessas pessoas também facilita com que isto possa se melhorar um dia. E continuamos com esta luta. Ramalho, vocês como antropólogos, atendendo que estas práticas são milenares, já acontecem há bastante tempo. Se calhar agora o que está a acontecer é um foco na questão de como é que encaramos isto em pleno século XXI. E são práticas que têm uma certa ligação com a cultura de um povo. E, sendo assim, coloca-se agora no discurso atual a questão de combate a estas práticas. Mas, entretanto, do ponto de vista prático, nós sabemos que uma prática cultural, na realidade moçambicana, tem muita aceitação. Aliás, há casos em que há líderes comunitários que têm muita influência, que são eles a incentivar certas práticas. E esteve aqui o Abubakar a falar da questão da educação, que é fundamental, mas, entretanto, apanhamos, em alguns casos, algum bloqueio. Eu vou trazer uma realidade de Manica. Há duas práticas culturais conhecidas, vou, se calhar, pronunciar mal, mas uma chama-se Masunguiro e outra é Kubatira. O que acontece? É normal, em muitas zonas de Manica, no interior, quando a mulher está grávida, vir um indivíduo a custear as despesas da gravidez sob pretexto de que, se for uma menina a nascer, vai ser a esposa dele. E praticamente aquela menina já é a esposa dele. Se nasce de facto uma menina, ele custeia as despesas. Se achar que com 5 anos já pode levar consigo, ele leva. Isso não é história. Não é história. É história real que acontece. Kubatira, ou outra prática, consiste em vender a virgindade, entre aspas. Por isso, quero fazer aqui um link em relação à questão da educação, quando a Ashonade diz que trabalha com as escolas. Porque é normal também, pelo menos na zona de Manica, os pais não deixarem as crianças estudarem para além da 7ª classe, sob pretexto de que vão ter outra consciência e podem perder a virgindade. Quando, na verdade, uma menina que é entregue para casar virgem, o dote é maior. Como é que vocês, como especialistas, sobretudo em antropologia cultural, olha para o discurso que deve ser implementado com vista a adequar estas práticas culturais à realidade atual? Muito obrigado pela palavra.
vista antropológico, nós dizíamos que todas as práticas que são feitas nas culturas moçambicanas são benéficas. Vamos dizer que o que mudou é a antiguidade e a modernidade das coisas. Estamos a dizer, se calhar, na antiguidade, as crianças que eram submetidas a estas práticas podiam desenvolver sem muita fuga de informação, sem muito contato com as coisas fora. Hoje as crianças, podemos dizer, se calhar, não conseguem fazer o equilíbrio daquilo que eles consomem de fora e daquilo que eles são ditos. Sim, o caso que estava, por exemplo, a analisar atualmente, está ligado com aquilo que meu colega Abubakar estava a falar anteriormente, que é a questão de pressão econômica de alguns agregados familiares mais pobres. Esses agregados familiares, porque não conseguem custear, não conseguem equilibrar o que eles têm com os seus filhos, acabam fazendo esse tipo de práticas. São práticas que podemos condenar hoje. E isto não pode só ser deixada à comunidade rural, com ações como Action Aid, acho que podia também ajudar nesta questão. Eu estou a louvar agora, por exemplo, quando dizem que estavam a falar com as senhoras responsáveis pela educação dos ritos, de modo a questionar e perceber quais são os aspectos negativos e quais são os aspectos positivos que devem ser transmitidos. E no caso concreto, qual é o discurso que deve ser a base para confrontar esta realidade e induzir as comunidades a uma mudança de comportamento, atendendo este elemento de aceitação social destas práticas até certo ponto? A única coisa que eu podia dizer é não deixar que estas comunidades caminhem sozinhas. Deve haver uma intervenção. Uma intervenção, como está a se dizer, não só da sociedade civil, como é Xanaid, mas também o governo podia intervir, a partir dos líderes comunitários lá. Os líderes comunitários hoje, se calhar, estão mais distanciados com estas práticas. São usados para outros fins, se calhar, que não têm nada. Eles deixam isso a ocorrer aleatoriamente, a ocorrer à sua sorte. Os líderes tinham que colaborar no sentido também de acompanhar o processo como tem ocorrido. Bom, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, posso dizer que é a cara da questão da implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, que foi elaborado há mais ou menos 1 ano e meio, 2015. Do ponto de vista prático, o que é que está definido que aconteça? Há aqui intervenções que mostram que isso está a acontecer. E há contribuições do ponto de vista de como é que se pode intervir. Mas na elaboração desse estudo, eu gostava de saber o que se levou em conta e como é que o Ministério, o Governo, está a intervir de facto. Porque já existem zonas identificadas como sendo as zonas vermelhas onde ocorre mais isto. Pelo convite e a oportunidade de participarmos neste debate. Primeiro, gostaria de lembrar que considera-se casamento prematuro no nosso contexto nacional a união marital envolvendo indivíduos com menos de 18 anos de idade, seja ela forçada ou não. Como referiu-se, no ano 2015 aconteceu o processo de harmonização e estruturação das prioridades para intervirmos no combate a este mal, no qual saiu a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros. Este processo envolveu o governo e os seus parceiros. Diga-se, esse processo foi um processo muito interativo e foi grandemente debatida. Essa estratégia foi muito interativo. E nesta estratégia foram estruturadas 8 áreas específicas de intervenção para o combate e prevenção dos casamentos prematuros. Temos 6 áreas específicas e 2 áreas transversais. Vou me concentrar nas áreas específicas de intervenção que o governo e os seus parceiros se propuseram a abraçar, por forma a criar um ambiente propício, um ambiente sociocultural e econômico, por forma a combater e prevenir esse fenómeno dos casamentos prematuros.
A primeira área eleita é a área de comunicação e mobilização social. Com essa área, nos propomos, o governo, os parceiros neste caso, propõem-se a divulgar massivamente a informação, informar a comunidade, informar a sociedade sobre as práticas que favorecem a existência ou a ocorrência dos casamentos prematuros no nosso país. Trabalharmos sobre esses aspectos e promovermos medidas positivas, tomarmos posturas positivas para a proteção dos direitos da rapariga, dos direitos da criança e, neste caso, da rapariga. Permita-me, esta divulgação de informação, como é que é feita? Presumo que já ao longo de 1 ano e meio que passa, hajam ações concretas. Pode identificar locais específicos onde já esteja isso a acontecer, a questão da divulgação da informação, e como é que se abrange aquela comunidade que está na zona recôndita? Bom, a estratégia está em implementação há sensivelmente 1 ano e meio e já há ações muito práticas no terreno para a atividade de mobilização e comunicação social. Está a acontecer em todo o país, em todos os distritos praticamente, em todas as províncias. A estratégia usada é envolver pessoas que são influentes nas comunidades, envolver pessoas que chegam até aquelas comunidades em que os meios de comunicação social, por exemplo, não chegam. Nós realizamos ações de formação e sensibilização para líderes comunitários, líderes religiosos, líderes tradicionais. Refiro-me à Metramo, temos trabalhado muito com a Metramo. Trabalhamos também com os mestres e as madrinhas dos ritos de iniciação e algumas pessoas, alguns líderes de opinião da sociedade, por forma que essa agenda de prevenção e combate aos casamentos prematuros também seja sua e trabalhe, intervenha ao nível das comunidades para criar posturas positivas em relação à rapariga, como anteriormente nos referimos. Permite-me, Angélica, recentemente estivemos na província de Manica e estávamos a reportar um caso de uma rapariga, de uma menina adolescente, pré-adolescente, melhor dizendo. Na altura tinha 10 anos, foi penhorada pelo pai como forma de pagamento de uma dívida. E o caso, depois de 2 anos, foi denunciado e foi julgado no Tribunal Judicial da cidade de Chimoio. E, entretanto, no decurso do nosso trabalho, quisemos saber da parte da Direção Provincial do Gênero e Ação Social o que é que estava sendo feito para o acompanhamento deste caso. E, infelizmente, o caso não era conhecido. Quando falo deste caso, até podia dizer que é um caso particular que provavelmente os colegas não tenham conhecimento, mas quando é um caso que foi julgado na capital provincial, onde, de princípio, a informação circula melhor que nas zonas rurais, e é um caso emblemático porque o juiz aplicou uma pena exemplar, 17 anos de prisão contra os 2 implicados, o pai e o prevaricador. Como é que se explica? Fala da comunicação que está sendo disponibilizada sobre esta problemática, mas, entretanto, dentro de uma capital provincial não encontramos esta realidade. Cito um caso concreto, mas também possam existir outros. Gostava de ouvir o seu comentário. Bom, este caso talvez tenha sido alguma descoordenação em termos de globalização e harmonização da informação. Ao nível das comunidades, distritos, os nossos colegas, o setor do género, criança e ação social, intervém basicamente na assistência social, no apoio psicossocial e reintegração e integração familiar das meninas que estão nessa situação de casamento prematuros e que retornam para a família. Aliás, a grande preocupação até que levávamos e queríamos resposta era em relação ao acompanhamento psicológico depois todo julgamento e tudo mais. Mas a criança foi exposta a uma situação que pode lhe criar problemas graves no futuro, a questão do trauma por causa da exposição em que esteve. E, como diz, a questão do acompanhamento psicossocial, e vocês têm esse mandato. E, entretanto, não havia conhecimento do caso para o acompanhamento, por exemplo. Como estava a referir, desse algum problema de comunicação, de articulação, de gestão deste caso, mas é nossa tarefa, é nossa missão prestar apoio social e garantir a reintegração familiar dessa criança, das crianças que estão desta e de outras crianças que se encontram nessa situação. Falava dos outros setores, acabei lhe cortando, falava de outras áreas de intervenção, elencou 8 e podia continuar com essa explicação. A segunda área de intervenção que foi eleita para a implementação da estratégia
é a oferta de serviços de educação de qualidade e retenção da rapariga na escola. Então, com esse eixo, propomos-nos a oferecer serviços de qualidade na área da educação, criar formas, criar mecanismos que é para podermos reter a rapariga na escola. Sabemos que uma das consequências imediatas dos casamentos prematuros é a interrupção da frequência escolar das meninas. Então, nós propomos-nos intervir, assim como os nossos parceiros, para recuperar e garantir que aquelas meninas que se encontram nessa situação não abandonem a escola. Caso abandonem, sejam ativados mecanismos para essas raparigas retornarem à frequência escolar. Também na área de educação e acesso de educação de qualidade, propomos-nos a melhorar e a remover barreiras que possam existir na área da educação, que incentivem disparidades de gênero, tratamento desigual entre rapazes e raparigas no meio escolar, e criar escolas como espaços seguros, que as meninas se sintam seguras de estar na escola sem correr riscos de violência ou outros atos que podem perigar a sua integridade. O outro eixo o prioritário é o empoderamento das raparigas. Neste eixo, a nossa proposta é que seja disponibilizada a informação suficiente para as meninas, por forma que elas conheçam a informação, conheçam os seus direitos, tenham a oportunidade de intervir e dar opinião sobre aquilo que está a acontecer, sobre os problemas que a afetam, e criar redes de apoio entre elas para que elas possam se encontrar, dialogar e emitir opinião sobre os assuntos que lhe dizem respeito. Um outro eixo eleito é a disponibilidade de serviços de saúde sexual e reprodutiva, por forma a prevenir as gravidezes precoces e que os jovens e adolescentes também tenham informação suficiente sobre as doenças de transmissão sexual, assim como a oferta dos cuidados de saúde primária para aqueles casos de raparigas que já se encontram em situação de casamento prematuro e que também estejam na situação de gravidez. Relatou aqui no início uma situação de uma menina que esteve grávida e necessitou de apoios imediatos, de assistência imediata, assistência hospitalar imediata. São esses casos em que nos propomos a alargar a rede de saúde para que esses casos tenham assistência imediata e ao nível local, por forma a evitar danos maiores na saúde das raparigas. O outro eixo prioritário é a revisão do quadro legal. Sabemos que os casamentos prematuros no nosso país ainda não constitui um crime tipificado, não está tipificado no nosso Código Penal como crime. Então, o esforço que vai ser feito dentro do período de vigência da estratégia é realizar uma reflexão por forma a adequar a legislação nacional na abordagem sobre os direitos humanos e da rapariga, e também refletirmos sobre uma questão específica que é o número 2 do artigo 30, que abre exceção para casamento que abre exceção para casamento para raparigas ou indivíduos com 16 anos. E é neste aspecto que vamos refletir e tentar adequarmos a nossa legislação baseada nos direitos humanos. Falou de uma questão relacionada à comunicação, que levam as comunidades práticas negativas e positivas para melhor ilustrarem a problemática às comunidades. Existe dados sobre pelo menos aquelas raparigas que foram expostas ao risco por conta de terem casado cedo ou engravidado cedo, antes do tempo legalmente permitido. Pergunto isso porque, no abstrato, até posso fazer essa abordagem, mas na prática, se temos dados, são esses dados que a gente leva para as comunidades, são esses casos concretos que levamos às comunidades, ou não temos sequer esta informação real sobre as mulheres. Por exemplo, sabemos quantas mulheres morrem, quantas raparigas morrem por ano por conta disto. Então, queria saber se, na perspectiva deste plano de ação contra os casamentos prematuros e gravidez precoce, há informação substancial sobre isso? Bom, os dados em uso que são explorados neste momento para suportar os planos e as intervenções são os dados do último inquérito demográfico em saúde, realizado em 2011. E de lá até cá ainda não foi realizado um novo levantamento. E dentro do plano, o eixo de monitoria e avaliação, que é um dos eixos,
Bom, muito bem. Desculpa, que é um dos eixos transversais da estratégia, prevê o desenvolvimento de instrumentos de monitoria e avaliação da própria estratégia e de alguns dados, e a coleta de alguns dados importantes para avaliação. E esperamos que o novo inquérito, o próximo inquérito demográfico em saúde, nos traga a evolução do que está a acontecer desde o último inquérito até ao próximo inquérito que vai se realizar. Cristina, a Angélica estava a mencionar aqui a questão da lei da família, que abre esta exceção de um indivíduo, seja rapariga ou rapaz, com idade superior a 16 anos, ainda que não tenha 18, que é a maioridade, sob o ponto de vista legal no país, possa contrair matrimónio. Levanta-se um debate em relação a isto, que o legislador não acautelou suficientemente a questão da proteção destes indivíduos menores de idade. Como é que olha para esta lei da família, este artigo no concreto, e o que é possível fazer? Boa noite aos telespectadores lá em casa e também aos colegas do painel e à plateia. E agradeço essa chance que me foi dada de estar aqui neste painel a discutir um assunto tão importante para a vida da nossa sociedade. Antes de ir diretamente à questão que me coloca, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, penso que até foi um bocadinho iniciado pela minha colega aqui do painel do Ministério do Género, Criança e Ação Social, que é a questão da terminologia casamento prematuro, porque esta terminologia é contraditória, as palavras casamento e prematuro são contraditórias entre si, pelo que eu prefiro falar de uniões forçadas de menores. Isto porquê? Porque, à luz do artigo 7 da nossa Lei de Família, o casamento é definido como uma união voluntária entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir família mediante comunhão plena de vida. Então, desta definição de casamento, nós temos vários pressupostos. Primeiro, que o casamento tem que ser de livre consentimento de ambos os nubentes para ser considerado como tal. E quando diz que é a união entre um homem e uma mulher, implica uma certa maturidade dos nubentes que nós não encontramos quando se trata de uma união precoce. Portanto, eu, ao longo da minha intervenção, vou falar mais em uniões precoces de menores e não de casamento prematuro. Eu sei que esta é a terminologia que é usada e reconhecida, mas eu acho um bocadinho chocante que se esteja a dar uma dignidade a uma relação que não merece dignidade, porque é uma grave violação aos direitos dos menores. Agora, sobre a questão que me colocou, realmente, à luz do artigo 30 da nossa lei, é estabelecido aquilo que nós chamamos de idade núbil, que é a idade mínima para o casamento, que são os 18 anos, tanto para o homem, tanto para as meninas como para os rapazes. Mas não sei porque o nosso legislador depois abriu uma exceção, dizendo que por razões ponderosas, as quais ele depois não tipificou, poderiam ser atendidos certos casos em que fosse permitido o casamento de menores que estivessem acima dos 16 anos. Portanto, penso que isto é uma aberração e contraria todos, não só a nossa Constituição, mas todas as convenções de que Moçambique é parte, tal como a Convenção dos Direitos da Criança, o próprio Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África, que estabelecem concretamente que a idade do casamento tem que ser os 18 anos e que não pode haver exceções. E Moçambique ratificou, e nós sabemos que, à luz do artigo 18 da nossa Constituição, uma vez ratificados, estas convenções são direito interno. Então, penso que a solução será a revogação deste artigo, de modo a criar uma certa harmonia dentro do sistema jurídico, porque não faz o menor sentido a existência deste artigo que abre esta exceção para o casamento antes dos 18 anos. Eu vou aproveitar mesmo para ouvir a sua contribuição em relação, mesmo fora desta abordagem jurídica, porque até podíamos esgotar aqui. Era a análise pontual deste artigo. Mas, entretanto, a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, como é que olha para esta problemática de uniões forçadas
e o seu impacto nas comunidades e como é que deve ser resolvido. Atendendo todo este problema que mencionamos aqui, a aceitação nas comunidades, a legitimidade que há, sob o ponto de vista legal, para entregar uma rapariga, um rapaz de acima de 16 anos. Como é que deve ser feita a intervenção para minimizarmos estes problemas? Se calhar resolver não seja possível para um país tão vasto como o nosso. Ok. Devo dizer que atualmente existe dentro do nosso quadro legal algumas disposições dispersas. Portanto, o princípio na lei de família, como eu disse, é que o casamento só se realiza aos 18 anos. O legislador abriu a exceção por motivos ponderosos que depois não tipificou, mas eu creio que qualquer interessado que consiga provar que num determinado caso não houve motivos ponderosos para aquele casamento se realizar, pode-se anular o casamento. A nível da legislação penal, nós também temos no novo Código Penal uma série de disposições que podem ser usadas para fazer face a esta questão dos casamentos prematuros, como os atos sexuais com menores, o atentado ao pudor, os maus tratos a menores, portanto, o assédio sexual. Temos, portanto, artigos muito dispersos que podem ser usados para atacar esta questão. No entanto, me pergunta o que é que pode ser feito. Devo dizer que, não sei se é do seu conhecimento, o Parlamento, a SADC tem aquilo que tem um Parlamento, que se chama o Parlamento da SADC e que aprovou recentemente uma lei modelo de prevenção e combate aos casamentos prematuros. Esta lei foi aprovada ano passado na Suazilândia por parlamentares de toda a região da SADC, incluindo de Moçambique. Portanto, a lei modelo é apenas uma referência, não se trata de um instrumento vinculativo para os países, mas a partir do momento em que os parlamentares moçambicanos estiveram lá, vincularam-se a incitar todas as ações para que Moçambique receba esta lei modelo. E a vantagem desta lei modelo é que é uma lei muito abrangente. Não tem só questões civis, portanto, da questão da idade núbil que estávamos a falar, dos 18 anos, contempla a questão criminal da proibição de casamentos e noivado de menores, contém algumas disposições para a prevenção e mitigação dos casamentos prematuros e tem sanções concretas para fazer face a esta questão. Então, a nossa esperança, em termos de organizações da sociedade civil, é que o Parlamento moçambicano receba, com as necessárias adaptações, com aquilo que seja necessário fazer para adequar ao regime jurídico moçambicano esta lei modelo, que é muito importante e penso que vai ser um instrumento muito importante para se combater os casamentos prematuros em Moçambique. Sei que a nível da sociedade civil já há um grupo, do qual por acaso eu faço parte, que está já a trabalhar numa proposta para ser discutida com o Parlamento, que é para ver se esta questão pode ser recebida. Mas esta tarefa é, acima de tudo, do Parlamento, porque foi o Parlamento que, junto aos seus pares da SADC, se comprometeu a receber em Moçambique esta lei quadro sobre os casamentos prematuros. Esta problemática dos casamentos prematuros, gravidez precoce, o melhor combate faz-se, no seu entender, com leis ou deve haver uma outra abordagem? Se fosse para atacar esse grupo, nessas comunidades que registra-se mais casos desses, ia com o Código Penal e dizer àquela comunidade que cometer este problema é crime, que vai ser condenado a tantos anos, ou usava uma outra abordagem? E qual seria? Eu penso que nenhuma abordagem é uma abordagem completa e acabada. Eu penso que as abordagens têm que ser combinadas. Portanto, tem que haver aplicação da lei, sim senhora, porque a lei não foi feita para ser guardada na gaveta, a lei tem que ser aplicada, mas penso que tem que haver outras abordagens, daí que a estratégia
Nacional de Combate ao Casamento Prematuro tem vários eixos de intervenção, mas eu penso que o aspecto legal é um aspecto muito importante, na medida em que se nós, por exemplo, hoje em dia estamos a dizer que a lei civil proíbe o casamento de menores de 18 anos. Mas o que acontece é que a maior parte destas uniões não acontecem perante o notário, não são uniões formais, são uniões informais. Então, o que nós estamos a dizer é que se fosse uma união formal, ou ela não seria realizada, porque o conservador não deixava, ou podia ser anulada. Mas o que acontece é que é a nível informal. Então, nós temos que atacar este problema. Quem noiva ou casa menores tem que ter uma sanção por isso, porque senão a lei vai ser letra morta, porque as pessoas vão dizer, ok, a lei está ali muito bonita a dizer que não se deve casar com menores ou não se deve ter uniões com menores. Mas o que é que acontece com as pessoas que violam esta lei? Então, eu penso que a intervenção legal, combinada com outras intervenções, como a sensibilização, como estas questões de programas para se atacar as origens, a pobreza, a falta porque às vezes é uma questão de não estar exposto de educação. Então eu penso que as estratégias têm que ser combinadas, mas a questão legal é também muito importante se nós queremos realmente combater este mal que é o casamento. Vamos sair agora para um breve intervalo para darmos espaço na segunda parte à plateia para também se pronunciar. Temos muita gente aqui, gostávamos de ouvir o máximo possível de contribuições. Não saia daí, voltamos já. Boa noite, estamos a discutir um tema atual que tem a ver com os casamentos prematuros e também o impacto da gravidez precoce, um assunto que preocupa muitos moçambicanos. E são esses moçambicanos representados aqui que vamos querer ouvi-los. Boa noite, até já, estou bem. O que é que lhe oferece a dizer este assunto? Como é que analisa? Obrigado. Muito boa noite, chamo-me Baiano Vali, eu trabalho na Rede Open, Rede Homens pela Mudança. E nós trabalhamos com homens e rapazes, estou a falar de rapazes que são os futuros pais. Não é? E quando nós intervimos nos casamentos prematuros, olhamos muito para aquilo que são as questões que informam-nos como homens, como rapazes, a forma como nós somos socializados, o que nós aprendemos do que é isso de ser homem. E olhando para isso, atacamos esses aspectos. Quer dizer que, por exemplo, onde temos maiores incidências de casamentos prematuros, notamos que há alguma noção de que o homem, que vem para todos, que é a questão da virilidade, quer dizer que eu tenho que mostrar o meu poderio sexual. Essa é uma das questões. Quer dizer que a questão de que o homem tem um poder ou um privilégio sobre qualquer indivíduo de sexo feminino, começando de rapariga para cima, olhando para aquilo que nós achamos como masculinidades que nos define. Essa coisa de virilidade é uma delas. E a questão de ser validado pelos outros homens, quer dizer que se tenho muitas mulheres, os outros homens consideram-me como homem de verdade, não é? Por exemplo, há casos muito caricatos de certos sítios onde, se um homem adulto, vamos lá, 40, 50 anos, não é casado, até não é lhe dado a palavra para ele poder falar no seio de outros homens. Então, é olhando para essas questões e atacá-las no sentido de vamos questionar isso aqui, se isso é verdade ou não, e qual é que é o impacto sobre a vida, não só das mulheres, mas também das raparigas. Então, nós como homens, porque eu acho que tenho um privilégio masculino ou um poder sobre uma mulher, sobre uma rapariga, até posso olhar para a minha própria filha como alguém inferior ao rapaz. Quer dizer que no final do dia, quando nós entregamos as raparigas menores nesses casamentos, que eu até concordo com ela, porque quando falamos de casamento dá uma certa dignidade, casamento
pressupõe uma série de questões, quer dizer que são essas uniões forçadas que nem passam pelo crivo da conservatória, não é? Então, quando a gente faz isso, há essa transacionalidade, quer dizer, que estamos a transacionar a criança, porque ela não tem o valor que o rapaz tem, por exemplo, né? Costumamos fazer isso. Estou a falar da sociedade e dizermos o seguinte, quer dizer, como homens, temos que pensar no como é que nós olhamos para as raparigas, as mulheres, como seres iguais, porque estamos dentro de um quadro normativo que ela diz que a mulher e o homem são iguais. Então, se nós não começarmos a pensar nisso, não atacar nessas normas de masculinidades que levam que os homens tenham comportamentos que são... É uma aberração esse tipo de comportamento. Então, vamos continuar a ter isso. E daí Baiano, que... permita-me... Sim. Permita-me uma questão. É que, bom, do seu ponto de vista até de discurso fino, público, até pode parecer algo assim condenável, algo dos outros. Mas se formos a fazer um inquérito, um mini inquérito aqui, todos os homens aqui, pelo menos aqueles que são adultos, já estão, constituíram famílias, na prática, podemos notar que metade ou mais da metade, quando não tem um filho, o sexo masculino, acha que ainda não tem filhos. Sim, quando são meninas, precisa... Não, tem que gerar um homem. Não é esta mentalidade também que... Essa mentalidade coaduna-se com essa forma de socialização em que se coloca o indivíduo masculino com mais valor ao indivíduo feminino. Quer dizer que... uma coisa engraçada, esse mesmo homem que ele aspira a ter um filho, um garanhão. Aspira a ter esse filho, um garanhão. Depois o filho cresce, até pode casar, a esposa lhe trair, fazer filhos com outro homem, não ser dele. Mas aquela rapariga casa, os filhos vai ter a certeza que são os filhos deles. Não sei se estás-me a perceber onde que eu quero chegar. Quer dizer que nós, às vezes, damos valor a coisas que, pronto, fruto dessa socialização, e que é necessário que ela mude. Por quê? Porque essa socialização enquadra-se dentro do patriarcado, que o patriarcado sempre colocou o homem como superior em relação à mulher, e como se não bastasse, até leva as mulheres a perpetuar um patriarcado. Porque quando essas mães, em algumas zonas, casam as filhas, o que elas estão a fazer é o seguinte: minha filha, tens que casar porque se não casas, as outras não te vão reconhecer como mulher. E o que é que ela está a fazer? Está a dizer que tem que se beneficiar o homem, nesse caso a filha, impor a filha para um determinado sítio. Então, é a forma como nós, como sociedade, somos socializados. E isso tem de ser mudado. E o exemplo que deste no início, acho que é um exemplo muito importante que devia levar cada um de nós a colocar a mão na consciência, que é qualquer menor não tem os órgãos desenvolvidos. As menores que depois, por sorte, dão partos normais, é com sorte, mas não têm os seus órgãos desenvolvidos. São menos desenvolvidos do que uma mulher. Quer dizer, então, nós devíamos pensar que não temos que condenar essas práticas. Mas, como eu dizia, nós trabalhamos com os pais de raparigas, no sentido de consciencializá-los a colocar a rapariga naquele patamar como rapaz, permitir que a rapariga aceda ao seu direito à educação, mostrar qual é o valor da educação, a falar das questões da sexualidade, questões de direitos sexuais e reprodutivos, porque algumas dessas raparigas até dão um parto com fístulas, né? Causam fístulas. Quer dizer que depois até são abandonadas pelos tais maridos. Então, olhar para esse lado humano, olhar para esse lado que a saúde da própria rapariga pode ser colocada em causa. E depois, uma questão de economia mesmo, de tempo, vou pedir 30 segundos. Eu acho que a comunicação social também tem um papel muito importante. É muito bom que estamos nesse debate a refletir. Mas é muito importante não só falarmos daquelas raparigas que estão nessas uniões forçadas.
acho que mesmo nas comunidades onde é que essas raparigas estão inseridas, há famílias cujos valores éticos são diferentes, onde não aceitam que as suas filhas sejam casadas, mesmo que venha alguém com dinheiro. São famílias que também são pobres como as outras, porque acho que usamos a pobreza como uma desculpa, muitas vezes. São famílias quão pobres como as outras, em que as filhas são levadas, vão à escola e tudo mais até crescer. Então, nós temos também que começar a reportar sobre essas famílias que são as boas referências para que as outras famílias consigam ver que a rapariga também tem o mesmo valor que o rapaz. Falarmos também com os rapazes, educar os rapazes, porque ainda não falamos sobre, por exemplo, gravidezes precoces. Muitas vezes são os outros rapazes, os companheiros que engravidam essas raparigas, no sentido de se vão fazer sexo, que se previnam, de modo que evitem essas gravidezes precoces. Obrigado, eu tenho Baiano. muita coisa por dizer, mas vou parar por aqui. Bom, boa noite. Peço a sua ideia. Boa noite, Ricardo Mochava. Em primeiríssimo lugar, agradecer pela oportunidade, cumprimentar os caríssimos telespectadores assíduos do programa Debate da Nação, cumprimentar os painelistas e, por fim, cumprimentar assim que é os meus colegas da plateia. Dizer que bom nome é Padisso Jonha Nome, presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Técnico de Moçambique e estudante de Jornalismo e Comunicação. Em Moçambique, estima-se que 14% das raparigas casam-se antes dos 15 anos. As províncias de destaque estão Manica, Cabo Delgado, Niassa, com taxas elevadas de casamentos prematuros. As raparigas pobres e rurais têm poucas possibilidades de irem à escola e lá permanecer e, com sucesso, concluir a sua formação, o que acaba contribuindo para que as mesmas desistam, optando por casar-se cedo e, por vezes, por trabalhos de exploração sexual, não é? Em todas estas condições que as rodeia, acabam ficando susceptíveis a gravidezes indesejadas, a contração de doenças de transmissão sexual. E se formos a perceber, essa questão dos casamentos prematuros no nosso país acaba tornando-se num negócio em que os encarregados de educação veem aquilo como se fosse a fonte para a riqueza, vendendo as suas próprias filhas para a desgraça, não é? Chegando ao lar, essa mesma criança acaba sofrendo aquilo que são as agressões verbais, as agressões corporais, não é? E qual é o desenvolvimento desta mesma criança no seu social? Que tipo de olhares nós como sociedade vamos ter para estes atos, não é? A lei no nosso país não pode servir do objeto de adorno, não é? Não pode servir apenas para enfeitar aquilo que é a Constituição, mas sim deve servir como um instrumento para poder limar essas questões que têm apoquentado as nossas irmãs. Os casamentos prematuros no nosso país trazem consequências muito elevadas. Construímos uma sociedade em que mulheres crescem sem o seu direito de poder explorar aquilo que são os seus sonhos, concretizar as suas formações, serem as futuras doutoras, e são impedidas por causa deste rito de iniciação e são submetidas a casamentos prematuros. Deu um bom exemplo, Ricardo Machava, que há crianças que por vezes nascem e já têm um marido já existente. Quer dizer, essa criança nasce já comprada. Não tem nenhum direito essa criança. Que tipo de mundo nós estamos a viver? Como é que se combate? Como é que se faz face a isto? Para que se possa fazer face a esta questão, o governo deve impor a ordem, deve usar a lei da Constituição da República para poder impor aquilo que é a ordem social, não é? Temos que, de certa forma, são várias associações viradas a este empenho para que possa, de certa forma, difundir a informação. Mas isto não basta. O governo também tem que contribuir. Tem que ter forças especiais para poder limar essas questões. Muito obrigado. Vou pedir outras contribuições. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os meus colegas da plateia, os colegas do painel. Eu chamo Margarida Geambe, faço parte da ActionAid. E o meu comentário está relacionado ao que os colegas estiveram aqui a dizer muito bem. Eu sinto que, na realidade, a sociedade moçambicana, a nação, tem legitimado violações sexuais. Isto tem que ficar claro para nós, que nós estamos a legitimar violações sexuais. A partir do momento em que nós aceitamos que um homem, case-se com uma criança, nós estamos a dizer que esta criança pode, com certeza,
manter relações sexuais e nós podemos entregá-la e ela servir de objeto sexual, porque na verdade o casamento prematuro, ele veio, as conversas sobre o casamento prematuro vieram denunciar várias outras práticas, como por exemplo, purificação das virgens, como nós estamos a dizer, que as meninas vão aos ritos de iniciação e depois são entregues a homens, que é para poderem manter relações sexuais, na ideia de que no futuro elas não terão um parto prematuro ou não irão morrer quando estiverem a dar o parto. Então, na realidade, nós, como sociedade, temos que parar de refletir muito bem. Porque nós estamos a dizer que esta menina, sim, podemos lhe entregar e pode ser violada sexualmente, porque o casamento prematuro é exatamente isto. E uma das coisas que temos que refletir muito é o fato de que quem, afinal de contas, está a ver estes casamentos? Porque nós temos líderes comunitários, nós estamos a dizer que os líderes comunitários são aqueles que são legitimados e têm esta prerrogativa de serem um símbolo, um espelho na comunidade, mas são, às vezes, os líderes comunitários os primeiros a participarem das cerimônias de entrega das próprias meninas. Então, eu penso que agora é o momento em que nós devemos dizer que precisamos de uma lei sobre os casamentos prematuros em Moçambique. Nós precisamos realmente criminalizar isto. São vários atores, são pais, são os próprios líderes comunitários às vezes líderes religiosos, que deviam estar aqui a passar para nós aquilo que são boas práticas, mas às vezes são os primeiros a infringirem as leis e a fazerem com que as meninas não vivenciem os seus direitos. Então, minha opinião é que temos que ter uma lei sobre os casamentos prematuros já em Moçambique. Obrigado. Fez mais contribuições do outro lado. Boa noite. Boa noite, moderador. Boa noite, painel principal e boa noite, auditório. A questão de, permitam-me desde já, em primeiro lugar, permitam-me apresentar, chamo-me Capito Semente, sou estudante e ativista social. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é preciso parar de embelezar termos. Corroboro com a ideia de que esse termo casamento prematuro, entre aspas, é muito lindo para essa situação. É preciso parar de embelezar termos. Permita-me chamar disso de união forçada, como muito bem disse um dos painelistas. Em segundo lugar, eu penso que... Peço, por favor, que aproxime um bocadinho mais ao microfone para melhor ouvir já a sua contribuição. Muito obrigado. Em segundo lugar, é preciso dizer aqui que há um erro de abordagem em relação a esta questão de união forçadas. Antes de aprofundar mais isso, gostaria de deixar ficar uma questão ao Ministério de Gênero, Criança e Ação Social. Como é que as pessoas, ou seja, as raparigas vítimas de união forçadas, se enquadram no sistema de proteção social? Na Lei 4/2007. Gostaria de saber como é que se enquadram, uma vez que vivenciamos, até pelo exemplo das reportagens apresentadas aqui na STV, que há situações em que famílias desfavorecidas, que raparigas nessas famílias passaram por uma violação, mas se encontram relegadas à sua sorte, não tem nenhum amparo. Como é que o Estado ampara essas pessoas? Na base da lei. Indo ao termo, a questão principal, diria que o grande problema da união forçada é a questão econômica, não vamos nos enganar aqui. É a questão econômica. O nosso país, sabemos de antemão, que existem grandes níveis de desigualdades sociais, em que há famílias que acordam, não sabem o que vão comer. E a única fonte de renda é a própria família. Permita-me dizer assim. Eles olham ao redor, não têm nada com o qual possam sustentar as suas famílias. E a alternativa que encontram é vender suas filhas, seus filhos. Há um erro de abordagem em relação à comunicação. O grande questionamento é como é que essa comunicação, que é desenhada a nível macro, chega às bases. Nós traçamos determinadas estratégias para abordar a comunicação dentro das comunidades. Mas como é que essa comunicação chega às bases? Chega às pessoas? Moçambique, sabe de antemão, fala-se várias línguas. Será que o Ministério tomou em conta essa questão?
da diversidade cultural. Existem em Moçambique situações em que eu, por exemplo, pode ser aqui no mesmo auditório, eu informar uma determinada coisa ao meu colega aqui, mas a transmissão para outro colega não será a mesma. Vou pedir a última questão. Sim. Só para finalizar, diria que, como forma de solução dessa questão de união forçada, não basta só, como dizia um dos painelistas, é preciso que haja uma coordenação em relação às atividades. Existem várias organizações da sociedade civil a atuarem nesse sentido, mas o erro é que todos baseiam-se simplesmente nos adultos. Adultos no sentido de que são eles os únicos que cometem ou que propiciam que exista essa união forçada. Mas não nos enganemos. Existem jovens, entre nós por aqui, que são pais. Sim, existem jovens que são pais. Mas como é que são enquadrados esses jovens nessas organizações da sociedade civil? Vou pedir a outra intervenção para sermos mais representativos. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos espectadores lá em casa. Boa noite à plateia e aos nossos painelistas. Das abordagens que foram afloradas aqui, eu não vou me basear ou me cingir nos conceitos, porque estaríamos aqui a levar tempo a discutir em termos de conceito, porque se falamos da união forçada ou do casamento, mas tudo queremos exatamente discutir sobre aquilo que são violações dos direitos da criança que estão em causa. Então, aqui temos que ver as duas vertentes. Se falamos de casamentos prematuros ou união forçada, que é mais verificado nas zonas rurais ou no campo, mas se falamos também de gravidezes precoces nas cidades é muito comum, até posso dizer que tem maior número. Agora, aqui, os dados que foram apresentados, que rondam, nós ocupamos na 10ª posição. Agora, como sair dessa posição? Não é uma boa posição, na minha ótica, né? Então, aqui, a questão que estou a ver é exatamente das leis. Temos que ver como aplicar as nossas leis, como são úteis, ou como aquele que sofre consegue alcançar esta lei. Então, a questão da educação, a questão da informação, e aqui temos que ver, porque questões culturais que foram abordadas aqui nesse campo antropológico são fundamentais. Muitos que estão no campo assumem com naturalidade esse casamento prematuro. Quer dizer, as crianças crescem, ou as meninas sobretudo, crescem com preconceitos de que eu tenho uma vida limitada em termos de ser como um ser. Então, essa limitação faz com que ele mesmo não tenha um sonho em pensar no seu futuro. Aliás, o futuro para ele não existe, porque já foi formatado antes de pensar. Então, temos que ver aqui para ver que as leis, algumas são substituídas virgens. Significa que uma lei é substituída antes de ser aplicada. E isso não deve existir. Numa nação como esta, precisamos de um trabalho conjunto que envolve a sociedade civil, que envolve o órgão de comunicação social, que envolve a educação, entre outros atores que devem estar envolvidos para estancarmos essa situação de casamentos, ou seja, união forçada. Obrigado. Podemos ouvir a sua contribuição também? Boa noite. Chamo-me Dércio Nguane, sou estudante no Instituto Técnico de Moçambique. Sim, falando sobre os casamentos prematuros, é uma realidade no nosso país, sabendo que a maior faixa etária do nosso país é a camada jovem. E a mesma camada jovem tem aquela tendência numa percentagem muito alta no sentido de casamentos prematuros. Casamentos prematuros esses perpetrados também ainda influenciados por parentes de casa, avós, pais, família, entre outros. Há trocados de alimentos, há animais para ajudarem nos trabalhos como trabalhos da agricultura, então.
Sim, os pais muitas das vezes falam e defendem-se no sentido de que seria a condição que eles estão a viver para conseguirem trocar a sua filha, entregar a um senhor mais velho, num sentido de deixar-os a casarem e ter algo em troca. Bem, isso para mim não cai, porque isso seria simplesmente aquilo que podíamos chamar a pobreza mais grave de todas, que seria a pobreza psicológica. Porque num sentido de deixar essa criança sonhar e num sentido de deixar essa criança se formar num termo educacional para conseguir se formar e voltar ao mesmo tempo, dar num sentido do outro exterior, num sentido de desenvolvimento desta mesma família, com os sonhos que a mesma criança traz. O pai leva a mesma criança, vai deixar num sítio onde a pessoa nem tem expressão, é delimitada a expressão, no sentido de há cortes de direitos da mesma pessoa. Então, por mim, aí deveria haver mais a mão de comunidade, a parte comunitária, a parte do Estado também, e das próprias pessoas. As próprias pessoas que vivem com as mesmas, porque vamos perceber algo. Aqui em Moçambique nós temos aquela coisa de percebermos o crime e falarmos. Não há aquela coisa de denúncia, não há aquela coisa de querer reivindicar as coisas, mudar as coisas, como quem está a perceber por perto. Vamos perceber algo. Não, há famílias que vivem dessa forma, os vizinhos percebem que, na verdade, aquela criança tem, seja lá, 15 anos, está com um senhor de 35 anos, só se calam. E só começam a falar daquele mesmo assunto quando já são coisas graves. Talvez a criança terá engravidado e perdeu o bebê, essas coisas todas. Sim, aí o governo também deveria entrar num sentido que poder rever a legislação da lei da família, que é a Constituição da República, no sentido de pôr penas severas a esses indivíduos que praticam esses tipos de atos. E também que haja uma motivação da própria sensibilidade social, no sentido de falar com essa gente e deixar a perceber. Porque, como disse Carlos Machado, não seria possível levar o Código Penal até aquelas famílias chegar a dizer que isto é punido nos termos da lei. Num sentido de organização, como podemos dizer, numa conversa aberta com essas famílias, podemos conseguir sensibilizar a perceber que, na verdade, quando eles fazem isso, estariam mais a procurar a pobreza mais perigosa até para as próprias famílias, deixando essa criança a não conseguir se expressar, a não educação, sem esperança. Assim, Vou pedir, mesmo por pressão do tempo, 2 últimas contribuições, 3 minutos e meio para cada uma. Boa noite. Podemos dar prioridade às mulheres. Depois eu fecho consigo. Obrigado. Sim. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Clementina Gemo, sou da ActionAid. Bom, eu vou me focalizar na questão da situação financeira ou econômica das famílias que leva ao casamento ou união forçada. Do meu ponto de vista, a questão financeira não é causa dos casamentos prematuros. Não é e não deve ser. É apenas um pretexto em que as famílias asseguram-se nele e promovem esse tipo de comportamentos. Antes, pelo contrário, a questão da pobreza, a questão financeira, perpetuam-se quando nós continuamos a praticar os casamentos prematuros. Vejamos, um pai que vai a uma baraca, senta e bebe, quando bebe nipa, quando lhe é cobrado, oferece a sua filha. Estará esse pai a resolver o seu problema econômico ou estará a piorar a sua situação? Um pai que vai a uma baraca, leva certos produtos alimentares. Essa foi uma história que foi partilhada na Conferência Regional Centro e Manica. Foi levantar produtos no valor de 10 mil meticais. Quando lhe foi cobrado, ofereceu à filha. As raparigas não são bens materiais, não são bens para ser transacionados, não são mercadoria, muito menos não servem para resolver os problemas econômicos das famílias. Então, do meu ponto de vista, o problema está na consciência das pessoas, na atitude das pessoas. É ali onde nós temos que trabalhar e de forma multissetorial para podermos atacar a este problema. E também é preciso as nossas intervenções terem em conta a questão de trabalhar com os próprios pais, porque em muitos casos são os pais, são os líderes que têm o papel de proteger as raparigas, que pelo contrário em algum momento promovem os casamentos ou as uniões forçadas. Obrigado. Vou abrir uma exceção contra a orientação do meu realizador. Vou dar também, ou podemos, já tinha pedido e terminamos ali.
3 minutos e meio, rigorosamente. Boa noite. Eu sou argentino Francisco, represento a Orfad. A minha intervenção vai começar com uma questão direcionada à representante do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Falou aqui um dos eixos da estratégia é a componente de provisão dos serviços de educação de qualidade. E um dos pontos que ela falava era a questão de criar condições para que elimine essas barreiras. Mas há uma questão que sempre se discute, que é a questão das mulheres ou as raparigas que posso dizer, contraem gravidez precoce do curso diurno. Elas são mudadas para o curso noturno. Agora, gostaria de saber até que ponto esse eixo trata essa problemática. E, em segundo lugar, eu queria intervir também a minha intervenção em relação à componente de casamento prematuro e gravidez. Eu não hei de separar esses dois conceitos, porque se nós estamos a falar de casamento prematuro, automaticamente também a componente de gravidez precoce está lá dentro. E do momento em que ocorre a gravidez, automaticamente o presente e o futuro dessa mesma rapariga está comprometido, porque logo a partida já vai ter barreiras a nível da educação, vai ter barreiras a nível da economia, assim como problemas de saúde. E como consequência disso, reparamos que a pobreza, a exclusão, a criança ou a rapariga perde o poder de tomar decisões sobre si. E como consequência disso, nós reparamos hoje em dia, há um dado que é deixado de fora, que é a análise econômica sobre os casamentos prematuros. Se nós formos a fazer uma análise para outros países que são um pouco rigorosos, eles fazem a projeção econômica e financeira dos casamentos prematuros. Vamos dar um exemplo. Se uma rapariga contrai matrimônio, aliás, fica grávida, ela perde de estudar, o emprego desaparece, a renda anual dela é incalculável, e se nós formos a fazer uns ajustamentos agregados a isso, podemos ver até que ponto isso pesa sobre o nosso produto interno bruto. Malawi já faz esse exercício, pelo menos já sabe que só com casamentos prematuros perde lá para 27% do PIB. Nigéria, 27%, Uganda, 30%, e Moçambique. Se nós não termos em termos numéricos, nunca vamos saber até que ponto esse assunto é sério. Essas perdas serviriam para outras realidades, daí que há necessidade de se fazer uma articulação conjunta. Temos ministérios aqui bonitos, Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, mas já a componente de desenvolvimento humano está onde? Temos Ministério de Ambiente e Desenvolvimento Rural, esse desenvolvimento rural está onde? Temos mulher, ação, nesse caso gênero. Até que ponto essas coisas funcionam? Nós precisamos nos questionar. E aquilo que é o plano estratégico, implementamos na sua íntegra. Muito obrigado. Obrigado. Vai mesmo fechar. Sim, boa noite. Meu nome é Merciana Tivani, sou da ActionAid. Eu vou falar aqui das práticas culturais. Foi bem dito aqui que as práticas culturais são benéficas para as comunidades, mas existem as más práticas que prejudicam, de fato, a rapariga. O que acontece nas comunidades é que as práticas dos ritos de iniciação já tornaram negócio nas comunidades. Os líderes comunitários, para que seja aprovada os ritos de iniciação, eles têm um valor que eles recolhem. E o que acontece? Porque as famílias não têm condições para pagarem as duas fases, que é das crianças e dos adolescentes. Eles acabam pagando uma única só vez e vão todas as crianças a partir dos 8 anos até em diante. E lá nesses ritos de iniciação, são tratadas todas as matérias lá. E o que acontece? Quando as meninas saem de lá, elas a tendência é experimentar o que aprenderam lá. E na tentativa de experimentar, porque não conhecem a matéria sobre saúde sexual e reprodutiva, elas acabam caindo nos casamentos prematuros de gravidezes precoces. De fato, eu acho que há necessidade aqui de se pôr em prática a lei e se continuar, de fato, com os trabalhos de advocacia e sensibilização nas comunidades.
há necessidade de chegar lá nas comunidades onde de fato acontecem esses ritos de iniciação e se pôr em prática. Muito obrigada. Cristina Ongwana, eu vou começar mesmo de si. Já estamos a voltar ao painel e agradecer a contribuição da plateia. Das contribuições que saíram daqui, o que é que lhe parece? O que é que deve ser feito? Olhando para a sua área, vou pedir aos colegas capacidade de síntese para o realizador não se zangar connosco. Achei as contribuições interessantes e penso que alguns dos aspectos que foram levantados, como eu disse quando falei da lei modelo que foi da SADC, é uma lei muito abrangente, muito compreensiva, que cobre determinadas áreas de intervenção. E lembro-me que uma das meninas aqui do painel estava a dizer que, muitas vezes nós temos vários intervenientes. E penso que esta lei trata, por exemplo, muito bem a questão da autoria, quando se trata da criminalização. Ele pune não só aquilo que nós chamamos de autores materiais, mas os autores morais, os cúmplices, os encobridores, toda a gente que participa neste ato. E lembro que houve uma vez que estávamos numa reunião, discussão de expertos, estávamos a dizer até onde é que vai, por exemplo, a senhora que vai servir um casamento e que sabe que é um casamento que envolve um menor e não denuncia, será que ela não está a ser cúmplice? A pessoa que faz o vestido. Então, há uma série de intervenientes que têm que ser cobertos nessa ação. Alguém falou do vizinho, eu sei que portanto, a filha do vizinho tem só 15 anos, mas sei que ela foi lobolada. Qual é o meu papel? Será que eu tenho que ficar calado e este meu silêncio não tem que ser, de alguma forma, sancionado? Então, penso que há muitas destas questões que, se a lei for aprovada, vão ser resolvidas. Por exemplo, falou-se aqui da intervenção dos líderes comunitários, há uma parte da lei que fala das medidas de mitigação e da intervenção das comunidades. Então, penso que, se realmente o país levar a sério esta lei quadra, há muitas das questões que serão ultrapassadas. Angélica, foram colocadas muitas questões. Eu preferia mesmo, no lugar de fazer mais questões, que fosse mesmo a resposta ao que foi colocado como questão. Ouvimos aqui da plateia contribuições muito ricas. Na verdade, o objetivo desses debates é refletirmos juntos, debater e fazer levantamento das questões que vão nos ajudar a resolver este mal ao nível da nossa sociedade. Quero recordar aqui que referíamos que um dos eixos de intervenção prioritária na estratégia é o eixo da mitigação, resposta e recuperação. Neste eixo enquadra-se a assistência social às famílias vulneráveis. E é neste eixo também que se pretende alargar a cobertura dos programas de assistência social para as famílias mais vulneráveis, olhando aqui para a questão a questão econômica, levantada várias vezes nos nossos contatos com as comunidades, como sendo uma das determinantes dos casamentos prematuros. Então, nós entendemos que, intervindo nas famílias mais vulneráveis, elevando o nível de consumo e que as famílias tenham o mínimo de consumo, essa determinante de pobreza pode estar afastada e não ser evocada como motivo dos casamentos prematuros, assim como a troca das meninas por algum incentivo econômico por parte das famílias. Só para complementar esse esforço e sustentar, dizer que do ano passado até esta parte houve um aumento da cobertura dos programas de assistência social em 71 famílias, mais de 71 famílias. No ano passado, os programas de assistência social abrangeram 478 mil famílias e este ano, em 2015, pretende-se alargar a cobertura para mais de 549 famílias. É um esforço de cobrir mais famílias vulneráveis, porque a determinante econômica deixa de existir. Só que, para se falar da determinante econômica, para mim, acho que por cima das determinantes econômicas está a causa que é a falta de informação. Eu penso que, se a informação chegar devidamente às famílias que deixam acontecer esses casos, nenhuma das outras causas pode ter espaço. Nem a determinante pobreza, nem as práticas culturais terão espaço quando as famílias estiverem devidamente informadas sobre as consequências nefastas que esse mal de casamentos prematuros traz para o desenvolvimento humano, assim como intervém negativamente nos direitos humanos das raparigas, assim para a sua integridade e desenvolvimento. Foi levantada também a questão de remoção das barreiras que impedem as raparigas grávidas de continuarem na escola. Este é um dos compromissos da estratégia
E se estiverem a acompanhar, está em revisão o despacho ministerial número 39 do Ministério da Educação, que orienta sobre essa questão de frequência escolar de raparigas grávidas. A revisão deste decreto, desse despacho ministerial, claro, está a levar o seu tempo e é necessário entender que essa matéria é muito sensível, é preciso escutar toda a sensibilidade da sociedade. A escola é uma sociedade dentro do meio, é uma mini sociedade. Então é preciso perceber e debater-se muito bem, colher essas sensibilidades. Por exemplo, podemos encontrar pais que não podem concordar, por exemplo, que uma menina grávida esteja sentada ao mesmo lado com a sua filha na carteira. Então é preciso discutir muito bem esse despacho ministerial, a sua revisão não tem que ser assim de um tempo para o outro, temos que perceber a sensibilidade e chegar a um documento consensual que a sua implementação vai satisfazer a sociedade. Obrigado. Ramalho, como é que vocês, como académicos, como interessados em estudar assuntos que têm a ver com a antropologia cultural, por exemplo, podem intervir para melhor solucionarmos este problema? Exato, muito obrigado. Eu gostava de dizer, como antropólogo, nós podíamos sugerir que também mudasse um pouco de paradigma na educação. Porque o antropólogo, aliás, a própria educação, por exemplo, que é responsável em formar esses jovens, está mais preocupada em fazer cabeças bem cheias. Não tem uma componente da condição humana. Nós podemos sugerir conteúdos que a educação pode incorporar, que pode se fazer uma educação da condição humana sobre esses jovens. Estavas a falar, por exemplo, o presidente da URFAT, a falar de que o próprio Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano é mais Ministério da Educação, até eu poder dizer Ministério de Ensino, porque, afinal de contas, está muito preocupado em questão de disciplinas e não questão da condição humana. Então, nós, por exemplo, a plateia está a condenar muito mais as práticas culturais. As práticas culturais não são um erro em si, mas sim deve-se acompanhar, porque uma coisa que se chama de preconceito, outra coisa que se chama naturalidade das próprias práticas culturais. Se calhar hoje as pessoas disseminam mais os preconceitos sociais do que as próprias práticas culturais. Então é preciso que haja um acompanhamento das próprias culturas. Bom, Abubakar, o que é que a sociedade civil deve dar como contribuição, no caso concreto a vossa organização, para mudarmos este quadro? Quer dizer, estamos no topo quando são coisas negativas. Quando são coisas positivas, parece que Moçambique fica além, até no desporto, fica muito além. Entretanto, temos muitas organizações até que trabalham nessas áreas. O que é que de concreto podemos esperar? Ok, muitíssimo obrigado. Acho que o debate foi muito bom. Acho que podemos tirar várias relações dessa discussão que tivemos. Pode-se ver aqui da discussão que o que nós estamos a dizer é que o casamento ou a união forçada é um crime. E que isto, se é crime, precisa realmente de ser combatido. Acho que todos nós, de forma uníssona, dissemos isso. Segundo, também fica claro que temos várias organizações que estão a trabalhar nisto e que realmente estão a fazer muito trabalho. Existe a coligação contra os casamentos prematuros, que a ACNEID faz parte, e várias outras organizações, que o trabalho que realmente está a fazer é exemplar. Este trabalho das conferências que está a acontecer, este despertar da sociedade do grande problema, essa discussão que estamos a ter ao nível da televisão, é muito importante que continue, porque é uma forma de consciencializarmos as pessoas sobre este grande problema. Mas também aqui precisamos de nos concentrar num aspecto que, para uma guerra tão grande como esta, nós precisamos de trabalhar a vários níveis. Ao nível da base, aqui foi muito bem referido que a parte da educação nós precisamos de priorizar. Há estudos claros que mostram que uma menina educada ou uma sociedade educada, esse tipo de violações acontecem menos do que onde realmente não existe esta formação. Então, este é um elemento que nós precisamos realmente de priorizar. Mas também aqui falamos de aspectos culturais, que a cultura, por si, ela não é um problema, mas que nós temos factos reais que nos mostram que há problemas realmente
na aplicação dessas nossas culturas. Então precisamos de mudar algumas coisas e temos que ser contundentes no momento que nós precisamos de fazer essas mudanças. Porque nós queremos mudar a sociedade para o bem, então precisamos de tocar esses aspectos. Mas também tem o assunto ligado à informação, que não é simplesmente o passar a informação de forma geral. A quem realmente esta informação tem que ir? Os pais nós precisamos de atacar, porque é importante que isto seja inculcado na cabeça das pessoas, porque isto acontece ao nível da família e é protegido aí na família. Precisamos de atacar os nossos líderes comunitários, porque isto acontece e tem a proteção dessas pessoas. E precisamos de trabalhar com a própria rapariga, que ela precisa de ter a informação correta e ela mostrar que precisa de mudar. Tudo que ela precisa de ter do bem depende desta formação e depende de ela sair desta situação, porque se ela continuar assim, nunca vai chegar a um poder econômico melhor que os homens ou outros. E quando falei também dos aspectos econômicos aqui, é que, embora seja pretexto, em muitos casos, dessa situação de casamentos prematuros, é importante também que nós olhemos a situação da pobreza, como é que nós atacamos o aspecto da pobreza das famílias e como é que isto pode estar realmente ligado à situação que nós temos. Quando falei dos pais, é que nós precisamos de abrir cada vez mais o diálogo entre os pais e os seus filhos, não simplesmente as raparigas, mas também com os rapazes. Porque há muitos casamentos que aparecem, na verdade, ou as gravidezes que aparecem, também entre eles. Então, é importante que a gente inculque isto de uma maneira muito forte. Há um aspecto que foi tocado aqui de uma forma também contundente, que é ligado à legislação. Esta legislação precisa de ser revista. E nós precisamos de uma legislação realmente contundente, olhando para o nível do crime que nós temos. Então, eu acho que esses são os aspectos mais importantes que nós temos que nos concentrar neles, se nós queremos um Moçambique realmente melhor. Bom, obrigado. Se falou aqui da questão da comunicação que deve fluir para também evitar que estas práticas continuem. Nós queremos acreditar que desta forma, com este debate, demos a nossa contribuição para salvarmos mais raparigas que possam estar expostas a esses riscos. Quero agradecer ao painel e à plateia e, acima de tudo, o carinho especial da audiência. Boa noite, até a próxima.